Fala, meu irmão. E aí, como é que você tá? Meu irmão, boa noite. Tudo bom? Boa noite, mano. Tudo bom? Graças a Deus. E você, como é que tá? Tá legal? Show de bola? Bem, graças a Deus. Show. Ó, pessoal, eu sempre gosto, tá, de trazer pessoas que tiveram uma vida transformada em relação ao digital. Não importa como começou, não importa o que fez, o que importa, quer dizer, não importa a partir do momento que seja uma coisa sincera, honesta, humilde e de maneira sem enganar ninguém, né? Fazendo a coisa correta. Meu irmão, se apresenta pra galera, tá? Tenta falar melhor um pouco mesmo sobre quem que era o Júnior lá atrás, tá? De onde você é, o que você fazia lá atrás, qual era a vida que você vivia e por que que você, e como que você descobriu o digital e hoje o que você, né? Enfim, vamos passo a passo para a gente conseguir elaborar certinho, tá? Fica à vontade e seja bem-vindo, mano. Vamos embora. Boa noite, galera. Me chamo Júnior. Atualmente, dentro do mercado digital, só que alguns anos atrás, talvez alguém vai se identificar comigo aqui. Trabalhava na construção civil e o pessoal sabe como é pegado, né, a construção civil. Até quem não trabalha e vê aí, passa por alguma obra, vê como é que é puxado. Sofria bastante na construção civil. Mas graças a Deus eu encontrei o mercado digital e hoje estou desfrutando do melhor. É claro que não foi do dia para a noite, a gente sabe que é uma mudança que a gente tem que ser radical com a gente mesmo. E eu não pude pensar duas vezes diante da oportunidade que estava diante de mim. Com certeza eu agarrei a oportunidade. Porém, todavia, né, a gente sabe que ninguém consegue as coisas sozinho, né? É impossível alguém conseguir chegar a um certo nível de conhecimento sozinho. A gente busca por conhecimentos. E foi nessa que eu encontrei o Pogni. E hoje a gente está aí, como eu posso dizer assim, um mentor para mim, um grande mentor, meu mentor, né? Que me possibilitou a ter grandes ganhos com a internet através do conhecimento passado. E é claro, eu tive que fazer minha parte, como o Pogni fala aqui, né? Sentar a bunda na cadeira e estudar, porque o conhecimento dele de nada vale se eu não fizer a minha parte. Se eu olhar e achar que, beleza, tá ali e deixar passar batido. Então, graças a Deus, hoje, minha realidade é totalmente outra. Ontem foi Dia das Mães ali, e graças a Deus eu pude fazer o que eu sempre quis, presentear minha mãe com algo que ela queria, e se ela quisesse além do que eu dei, amém também, daria, mas isso graças à internet, né? E o Pogren também hoje vive isso, a gente vive isso, né? A gente tem grandes amigos, grandes pessoas aí que vivem na internet também. Mas isso tudo através de um passo. Não foi 10 passos no início que me trouxe até aqui. Foi o primeiro passo que eu dei. Isso é muito importante frisar. E até em cima disso, o Júnior, tipo assim, vamos lá. Antes de você, tipo assim, entender o que era a internet, como de fato iniciar nesse mercado, porque eu pego um exemplo, tá? A partir do momento onde muitas pessoas que estão aqui, né, pô, tem que trabalhar e tem que trabalhar mesmo, porque a vida não é fácil para ninguém. Tem que ir para a luta, tem que fazer o que tem que ser feito para conseguir ter uma vida ali, pelo menos de conseguir sobreviver, né? Que é o que infelizmente muita gente faz hoje. E é uma questão onde a gente acaba, né? Eu lá atrás, a gente acabava, muita gente acaba hoje. Imagina alguém aqui hoje em dia, talvez você que está aqui. Você é dominado pelo sistema, você é dominado, você fica preso no sistema, onde o pessoal, o governo, tá nem aí para você, cara. O pessoal, aí você tem que fazer as coisas para ir trabalhar, para sustentar patrão, para trabalhar para ele. E, gente, tá errado, podem fazer isso? Não, porque você tem que trabalhar mesmo. Só que assim, será que daqui 10 anos você vai se encontrar numa vida onde você sempre desejou sonhar em viver? Você acha que o Júnior talvez conseguiria fazer o que ele fez no Dia das Mães em relação a proporcionar algo melhor? Como ele falou. Aí você está num processo onde você não consegue iniciar nada na sua vida em relação a algo novo, que poderia ser algo diferente na sua vida, só que você acaba sendo dominado por aquele sistema. Eu hoje falo que é um maldito sistema que acaba moldando as pessoas a acreditarem que só existe aquilo na vida delas. Aí a pessoa acaba aceitando aquilo lá, e vai passar muitos anos, né? 2 anos, 5 anos, 10 anos, permanece na mesma situação e nada nunca muda. Aí quando você para ver, o nome tá sujo, tá no Serasa, não consegue financiar uma casa, um carro, não consegue ter ali algo melhor para conseguir realmente viver e parar de sobreviver. Vai no mercado, não consegue comprar algo legal para conseguir ter uma liberdade, sabe? E esse cara, era eu lá atrás, entendeu? Eu não conseguia ter tudo isso aí. Eu não conseguia, eu tinha essa dificuldade. Só que eu tive que abrir os meus olhos para conseguir, de fato, enxergar que existia uma luz no fim do túnel. Agora, será que é todo mundo que acredita assim? Eu, basicamente, quando eu fui entendendo que existia essa possibilidade, eu agarrei com tudo.
Aí eu queria até perguntar para você, ô Júnior, como que foi essa descoberta, né? O que despertou você a pensar assim, putz, cara, eu preciso fazer algo diferente? Porque o que você fazia, né? Alguém até falou que também faz isso aí hoje, né? O que você falaria para alguém que está trabalhando e fazendo o que você fez lá atrás? Irmão, a nossa maior motivação, né, tem que ser aquilo que nos traz dor no exato momento. Infelizmente, essa tem que ser a nossa maior motivação. E a minha maior dor era, de fato, querer dar algo melhor para os meus pais e, na verdade, ter um futuro melhor também, né, com a minha família, futuramente filhos, e olhar para o sistema, como você bem falou, o sistema ele não te oferece. Cara, você passa 5 anos numa faculdade, depois você tem que fazer estágio, depois você, se por acaso você conseguir uma boa indicação, você consegue cair em um lugar bom, onde você recebe um salário legal e ainda por cima ficar refém do sistema, porque a gente sabe a oscilação que tem o salário do pessoal, né? E o que me fez dar o start de mudar de vida foi exatamente isso. Eu comecei a olhar, eu falei, não, vou fazer uma faculdade de engenharia, eu vou investir em cursos técnicos, só que eu comecei a olhar para o sistema, para tudo que estava se moldando, e falei, cara, não tem como. Eu tenho que caçar algo que eu vou acertar, independente do que aconteça. É algo que de fato vai virar minha chave. E eu comecei a olhar para a internet. Aí começou a aparecer os anúncios, e eu desconfiando, eu falei, cara, eu acho que eu não vou para a internet não, que eu acho que isso aqui é balela. Não, é impossível, cara. Você ganhar tanto dinheiro assim de dentro de casa, não tem como. Essas pessoas aqui estão mentindo. Isso aqui não é possível. O calo mental que a gente tem e o medo do novo também, né? E eu ficava com aquele olhar, só que daí eu olhava para minha dor e olhava para minha realidade. Eu falei, não, cara, eu tenho que dar um passo, eu tenho que eu tenho que colocar um voto aqui de confiança, acreditar, porque se der certo, eu vou estar dentro, entende? Não tem como saber se vai dar certo se eu estiver de fora. Caraca, Então eu muito tive forte, que colocar em pé. muito A forte. partir daí, eu comecei a ver que dava certo. Só que a partir do momento que eu comecei a enxergar que dava certo, eu via que dava certo para quem já estava fazendo o que tinha que ser feito. Para dar certo para mim, eu teria que fazer o que tem que ser feito. Não adianta, a gente tem que ir para cima. Então, eu comecei a estudar e aplicar. O meu primeiro curso foi um curso muito básico, como eu já sempre falei para o pessoal, foi um curso muito básico, porém me ensinou muito, sabe? Não foi o que me deu dinheiro, porque eu comprei um curso muito raso, até porque eu não tinha condições financeiras. Eu comprei algo muito barato mesmo, muito barato. Eu acho que o quilo de arroz hoje está mais caro do que o curso que eu comprei na época. Mas graças a Deus por isso, porque me mostrou que eu poderia, que eu conseguiria. Bastava encontrar alguém sério, competência, e que de fato estava disposto a me ensinar aquilo que eu precisava, para de fato conseguir mudar de vida. E graças a Deus eu consegui, né? Graças a Deus a gente se encontrou aí nessa jornada e hoje eu estou desfrutando de tudo aquilo que eu plantei lá atrás. Mas eu tive que tomar uma decisão muito importante, sabe? E a dor dos meus pais, a minha dor, a minha realidade, sabe? Que eu ganhava, cara, eu ganhava R$ 30 por dia trabalhando, pô. R$ 30. É muito complicado, né? A gente tem que olhar para a nossa dor. A motivação, você pode até. A motivação, ela acaba por um certo tempo, mas a tua dor não. A tua dor ela é constante, sabe? Você olhar para a sua realidade de escassez, cara. Eu já entrei no mercado com R$ 100 para fazer compra. Ficaria agora. R$ 100. O que eu compro? Eu tenho que comprar algo e deixar de comprar o que eu queria. Porque tem que comprar. A gente fala que né, o grosso. O grosso é arroz, feijão, sal e os temperos. O resto não tinha como comprar porque não tinha dinheiro. Então, a dor é a maior motivação. Eu acho, cara, eu tenho certeza, que tem pessoas aqui que se identificam com a nossa história, sabe? Nossa história, a gente não é alguém que pegou tudo pronto. A gente veio do zero. Tem gente que fala Caraca, assim, a forma foi. Tem gente que fala assim, né? Quando pega alguém que é excelente naquilo que faz, que tem grandes resultados, fala, caramba, não tem igual desse cara aí. Fizeram a forma e jogaram fora. Eu discordo disso, porque a forma está aí. Só que a pessoa tem que tomar a decisão de querer ser moldado e mudar de vida. caraca, mano, tem pontos bem fortes, tá, que você citou aí. Até anotei aqui, ele falou assim, ó, quando você inicia uma coisa, tipo assim, se der certo aquilo que você pensa em iniciar, ela tem a possibilidade de dar certo você estando fora
ou você estando por dentro? E aquilo que eu falo, o que gera isso aí que eu estou perguntando? É a questão do medo, né? Às vezes você tem medo de iniciar alguma coisa que, se der certo, cara, muda tudo. Entende? Tipo assim, se der certo, muda tudo. Aí você pergunta assim, pô, e se não der certo? Qual é o nível, até que ponto impactaria na sua vida se não desse certo? Você tem medo de começar algo novo, que se der certo, muda completamente tudo. Agora, o medo de continuar vivendo o que você vive hoje, né, sem conseguir ali ter uma vida digna, de conseguir ali realmente viver de verdade, você não tem esse medo, ou você não tem clareza disso aí. Esse cara, era eu lá atrás, eu não tinha essa clareza, assim como ele aqui, não tinha essa clareza de, pô, cara, realmente, se der certo, poderia mudar minha vida completamente. Mas quando eu passei a ter essa clareza, foi, putz, cara, aí que minha chave completamente virou. Eu passei a focar de verdade, a fazer o que tinha que ser feito para mudar. Meu irmão, tipo assim, a sua rotina lá atrás, assim, quando você trabalhava, você estudava? O que que você fazia, assim, em relação a, tipo assim, no seu dia a dia? Como é que era o seu dia a dia até, tipo assim, a segunda a sexta, você fazia o quê? Final de semana e tudo mais. Então, irmão, creio que tem pessoas aqui que vai se identificar comigo. Eu era uma pessoa que eu queria mudar de vida. Eu estava atrás, só que as distrações, né, os desejos momentâneos, por uma parte, falavam mais alto. E foi algo que me atrapalhou um pouco. Eu trabalhava de domingo a domingo, praticamente. Domingo a domingo. Meu sogro tem uma empresa e eu trabalhava com ele. Cara, e era de domingo a domingo. Tem uma rede de supermercado no Rio de Janeiro que ela é muito grande, acho que são quase 100 lojas. A gente fazia a manutenção dela e era uma equipe só. Eu era responsável pela equipe, eu tinha que estar na rua direto, 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 direto. Talvez se tiver alguém aqui que me conhece, se tiver alguém que me conhece aqui, algum amigo meu próximo, vai saber que eu estou falando a verdade, que eu trabalhava 24 horas praticamente, ou 48 horas se fosse necessário. Eu tinha que atender a necessidade da loja. Eu tinha que atender a necessidade dos outros. Não importa se eu estivesse cansado, se eu tivesse acabado de chegar em casa para descansar, me ligassem, ou ligassem para o meu sogro, ó, aconteceu uma emergência, tem que ir lá resolver. Eu tinha que sair de casa, deixar minha família, se fosse no Dia das Mães, ou no meu aniversário, ou no aniversário da minha esposa, eu teria que ir. E eu comecei a conciliar o estudo na internet com o trabalho. Eu comecei a criar tempo. Eu não tinha tempo, mas eu comecei a criar. E é uma frase que a gente sempre fala quando a gente faz um esforço muito grande, que é sangrar, né? Eu tinha que sangrar. Aí é onde eu comecei a abrir mão dos meus desejos. Final de semana, eu bebia, graças a Deus não bebo mais, eu bebia, então eu tive que deixar de beber, tive que deixar de sair. Os amigos começaram a falar, cara, você tá sumido, você tá meio diferente, mas eu tinha ciência que era diferente, que ia me fazer diferente no futuro. Então, eu insisti. Tive que cortar muitas coisas, muitos laços de amizade, porque eu vi que eu estava no caminho, só que algumas distrações me tiravam do caminho por um momento. E o meu trabalho era muito pesado. Eu tinha uma rotina muito pesada de trabalho. A minha mãe ela falava comigo, quando você é muito novo, não precisa trabalhar assim. Só que eu sempre falei, não, estou trabalhando por um futuro melhor. Só que para ela eu passava segurança. Só que na minha mente eu ficava assim, cara, e agora? Estou trabalhando muito, eu não sei para onde eu vou. E eu tive que firmar o pensamento na internet. A partir do momento que eu comecei a olhar, comecei a depositar mais confiança, mais energia naquilo, graças a Deus comecei a colher os resultados. Só que eu trabalhava muito, pobre, muito mesmo. Não tinha final de semana. Ontem, inclusive, o meu sogro, ele ainda presta, né? Ele ainda tem essa empresa, ele ainda trabalha dessa forma. Ontem eu fui na casa dele, né? Fui lá falar com a minha sogra e tudo mais. Encontrei ele lá, a gente conversando. Ele falou assim: poxa, saí cedo, comprei todas as carnes do churrasco. Eu achei que ia ficar o dia todo tranquilo. Me ligaram porque uma bomba de água parou de abastecer a loja, no caso é um mercado, lá de, acho que é em Botafogo, aqui no Rio de Janeiro. Ele, cara, eu tive que sair agora e voltei de tarde, eu já estou desanimado e eu já estou preocupado que já está dando a tarde e amanhã, segunda-feira, eu tenho que acordar cedo de novo. E eu com meu pensamento assim, eu falei, cara, a internet me deu uma alegria muito grande, porque eu estava lá e eu olhei e eu falei, cara, e amanhã eu vou acordar 9 horas da manhã. Graças a Deus, alguns anos atrás eu estava no Itaútima da manhã. No caso, foi ontem. Falei assim, amanhã, segunda-feira, eu acordo 9 horas da manhã. Eu sei que eu tenho meus compromissos com o trabalho. É a internet que a gente tem que ter compromisso. Mas ainda assim, nada vai tirar minha paz. E amanhã, segunda, eu tô em casa, vou acordar cedo, vou tomar um café com a minha esposa, vou almoçar com a minha esposa, tomar um café da tarde e jantar tranquilamente e trabalhando, sabe? De casa. E assim, eu pude refletir. Ontem eu pude refletir o tamanho, né? Porque às vezes a gente não se dá conta, por algum momento aqui, outro ali. Mas quando a gente se depara, assim,
com esse tipo de situação, as pessoas reclamando do sistema, a gente vê que, de fato, a gente deu um salto muito gigantesco mesmo. E ele foi me perguntou, ele falou, cara, eu quero parar, não quero trabalhar mais não, quero trabalhar em casa com a internet. Aí a gente conversando, eu falei, não, você tem que ter um método, tem que ter um mentor. Ele, não, eu quero ganhar dinheiro do dia pra noite. Eu falei, cara, não existe, não existe. E aí eu pude perceber. Eu falei, infelizmente, esse é o pensamento de muitas pessoas. A pessoa sabe que tem que mudar de vida, só que a pessoa acha que é tudo do dia pra noite, sabe? A pessoa pensa que entrou, mudou a vida. Mas não é assim. Caraca, que história incrível, cara. De verdade mesmo. Tem bastante coisa que eu não sabia de você, não, cara. Muito bom, velho. Muito motivacional, assim, esse processo. Se eu fosse quem está nos vendo aqui, com certeza é uma questão que iria acender algo dentro de mim, né? E tem gente que está perguntando ali, fala mais sobre o curso, Michael, e a novidade do dia 5. Pessoal, tem um projeto, sim, um novo projeto, tá? Que, cara, estamos validando aqui cada vez mais, cada dia que passa aqui. E se porventura eu decidir, né, vender alguma coisa assim, com certeza vocês vão estar acompanhando e vão entender. Mas para saber, para ter mais informações, cara, continuem me acompanhando aqui nos stories, tá? No Instagram, nos stories, que eu estou documentando essa jornada. Eu vou falar uma coisa te olhando aqui, tá? Vocês sabem que eu sou um cara muito sincero e transparente. E eu não brinco com aquilo que eu faço aqui. Porque quando eu faço alguma coisa e eu vou entregar para as pessoas que realmente vão acreditar em mim, eu procuro fazer algo que não existe no mercado. E, de fato, pelo que eu vejo, eu vi até hoje, é algo que será muito valioso e não existe no mercado até então. Isso eu posso te garantir. Eu bato no peito e te garanto. Eu sei do que eu estou falando. Então, é algo que não existe no mercado. Eu estou falando na questão de você realmente entender o processo por dentro, que é o que eu vou fazer, a gente está validando aqui ao longo dos dias. Mas, por hora, quem quiser entender mais, saber como que vai ser todo o processo em si, continue me acompanhando nos stories que você vai estar vendo aí eu documentando sobre isso. Se porventura eu decidir realmente abrir esse projeto para quem vai estar acompanhando, aí eu vou estar falando para vocês aí, tá? Mas, meu irmão, é muito bom, cara. Ó, eu vejo o cara falando, eu confio no Pogni, quero sair da corrida dos ratos. Ó, tem uma coisa que ele falou dentro desse aí que o Chiquinho, né, falou ali, o Júnior. Ele falou, você vê que ele tá querendo, né? Você lembra uma palavra que você falou, o que falta nele? Eu anotei Isso. aqui. Esse Decisão. Decisão, mano. Decisão. Você querer é uma coisa, agora você fazer é outra coisa. O primeiro ponto é decidir realmente você entender, de ter a humildade que você precisa aprender com quem sabe, com quem já fez. Por exemplo, ô Júnior, você está há quanto tempo no mercado? Você começou? comecei, vai fazer 3 anos já. 3 anos, 3 anos. Gente, alguém aqui já fez faculdade? E quanto tempo de faculdade? Eu estou dando um exemplo, tá, pessoal? Não é crítica ou alguma coisa assim, porque eu também já fiz faculdade. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês, tá? Alguém aqui já fez faculdade? E quanto tempo? Não, você já fez, Júnior, faculdade? Não. Não, nem Era o faculdade não tem. objetivo quando eu não conhecia a internet. Era. Quando eu não conhecia a internet. Ó, o cara falou assim, ó, 5 anos de facul, 5 anos, tá? E o cara tá aqui com a gente durante a live. Meu irmão, entenda uma coisa, tá? Você ter começado a fazer a faculdade e se porventura, né, você não está conseguindo ter uma renda que você gostaria de ter uma vida próspera, enriquecer de verdade, ser rico, sabe? Riqueza, poder ir ao mercado, comprar alguma coisa que você gosta para você e para sua família. Você faz tudo isso aí, tudo o que o Júnior citou. Por exemplo, algumas coisas que ele tem feito que foi um sonho que está sendo um sonho realizado, né? O cara fala ali, ele fez 4 anos mais 2 de pós-graduação, ou seja, são 6 anos. O Júnior está há 3 anos no mercado. Olha a vida que ele vive hoje. Aí eu pergunto para você, o que faria mais sentido? Não sou contra a faculdade, tá, pessoal? Eu sou também esse cara que fez faculdade. Eu fiz faculdade, era para fazer 5 anos. Também, igual vocês. Era para fazer 5 anos, igual vocês. Só que eu enxerguei logo rápido que existia uma oportunidade em que eu não precisava fazer a faculdade. Eu não precisava continuar a faculdade. Porque eu enxerguei que aquilo poderia mudar minha vida de uma maneira tão rápida e dinâmica, de maneira honesta, que eu falei, putz, cara, se eu focar ali nesse processo, eu também consigo mudar. Estou no mercado desde 2020. E hoje, para conseguir viver o que eu vivo hoje, é porque eu tive que tomar uma decisão lá atrás. Então, teve um porquê de eu mudar a minha vida. Eu tive uma dor gigante que era, caramba, mano, o que eu vivia naquela época, ganhando 1.200 por mês, não iria me ajudar em nada. A gente não está aqui inventando história. Estamos aqui passando para você talvez alguma coisa que você não tinha clareza ainda do que você vive hoje. E você talvez não acreditava que era possível mudar.
E você não nasceu para depender da badarosca do sistema. Você não nasceu para ficar na miséria. Você não nasceu para ficar nas mãos do governo. Porque o governo tá nem aí para você. Tá nem aí pra gente, cara. Nem aí. Se você não fizer por você, pela sua família, ninguém vai fazer. Imagina o Júnior se não tivesse feito. Aí eu vejo vocês falando, ó, o cara fala ali, ó, não aguento mais ficar na caixa de Pandora. Tô ganhando R$ 900 por mês. É doloroso, gente. É difícil, cara. É difícil. Eu entendo. E, gente, você não precisa se culpar, tá? A culpa não é sua, a culpa é do governo em si. Porque você não foi. O governo não te ensina a ter uma mentalidade próspera. O governo não te ensina a você prosperar. A internet, o sistema não te ensina a você ter um entendimento para você conseguir crescer financeiramente. Não ensina isso aí. Isso aí você tem que aprender. E às vezes, por falta de conhecimento, de buscar com alguém, você fica preso no sistema e não consegue sair daquela bolha. Só que tá na hora de você sair. Você consegue sair. A gente saiu, pô. Por que você não sairia? Eu saí da África para vir aqui, para vir aqui e prosperar. Por que você não também? Por que não? É porque a gente é mais inteligente que você? Não! Porque a gente simplesmente decidiu mudar. Na época, Júnior, você ganhava quanto? Na época, eu ganhava ali 1.300 por mês, 1.200 por aí. Não tinha adicional, não tinha nada. Como eu falei, trabalhava se fosse necessário. Saía de casa às 6 horas da manhã, voltava só às 6 horas do outro dia, não tinha R$ 1 a mais. Se faltasse, tinha ali o desconto, né? Caraca. Era ali 1.300 por mês. E se faltasse, eu poderia trabalhar 48 horas, beleza. Mas se faltasse, tem um desconto normal. Muito louco, mano. Existem pontos onde o próprio Juno comentou aqui que muitas das vezes, não o Wallace, né, mas muita gente entra nesse mercado achando que vai mudar do dia para noite. Quando alguém me pergunta assim, ó, putz, Cogni, eu consigo entrar e pagar a minha dívida em quanto tempo? Sabe o que eu falo? Eu respondo assim, cara, você está até hoje na sua vida, né, com a dívida que você acumulou. Talvez você tenha ali 20 anos, não sei, 25, 30, 50 anos. Desde quanto tempo você está com essa dívida? E por que que você faria alguma coisa diferente do zero e mudaria a sua vida e pagaria essa dívida, tipo, em um mês ou 2 meses? Não faz sentido. É preciso aí ter um processo. Só que quando você tem alguém que tem o conhecimento de te entregar alguma coisa que possa te ajudar, o que acontece? Você acelera muito mais rápido esse processo de você conseguir atingir os seus objetivos. É diferente. Agora, ficar na ignorância de achar que você não precisa de alguém para te ajudar, aí, meu irmão, aí é pobreza pura, cara. Entendeu? Meu irmão, a gente sabe que tem muita gente que até quer, né? Até quer mudar de vida, até quer ter uma vida melhor. Só que como que você fez em relação a, putz, cara, eu preciso destravar para realmente investir em mim? Ter a humildade de entender que você precisava aprender com quem já sabia, né? Como é que você fez para pagar o preço, para investir em conhecimento, né? Você abdicou de alguma coisa, você fez sacrifício. Como é que foi esse processo para você conseguir ter o conhecimento que você tem hoje? Que é esse conhecimento que faz você, né? Que fez você ter mudado a sua vida do zero. Então, como eu falei, né? No começo lá, eu tinha o hábito, que talvez algumas pessoas aqui têm. Final de semana sair, nada contra quem bebe, tá? Eu bebia, hoje não mais, graças a Deus. Muitas pessoas saem final de semana, gastam dinheiro com bebidas ali, sábado, domingo. Algumas pessoas, como eu, começava na sexta, como eu lá atrás, né? Como eu era lá atrás, começava sexta-feira e segunda-feira não tinha R$ 1 no bolso. Então eu comecei a ver, eu falei, cara, como que eu vou mudar de vida desse jeito? Não tem como. E a partir daí, eu comecei a me podar, a cortar aquilo que não me fazia crescer, sabe? A gente é como, a gente tem que ser como uma árvore, né? A gente tem que se podar ali para crescer de uma forma melhor. E eu comecei a cortar algumas coisas. Eu cortei bebida, comecei a cortar lugares que eu frequentava que não faziam nenhum sentido, só torrava dinheiro. Às vezes não tinha nada para fazer, inventava as coisas para fazer e o dinheiro ia embora. É aquilo, né? Viver o momento, achando que a vida se resume naquele dia, né? É claro que a gente sabe que o dia de amanhã é incerto, porém, a gente tem que fazer o que tem que ser feito hoje. Você tem que dar um passo para mudar de vida hoje, você dá um passo para mudar a sua vida hoje. Porque amanhã mudou o dia, você acordou amanhã, você está de pé, você sabe que no dia anterior você deu um passo para mudar a sua vida. Você está indo em direção àquilo que você quer. Então eu tive que
cortar muitas coisas, ciclos de amizade, porque a amizade conta muito. Tem um estudo que diz que você acaba se tornando ali, você adquire um pouquinho de cada pessoa que está em sua volta e você acaba se tornando aquele ciclo de amizade. Então, se você tem um ciclo de amizade que não te leva a crescer, infelizmente, você não vai conseguir ter resultados se você estiver andando com essas pessoas, independente do esforço que você faça. Então, primeira coisa, ciclo de amizade tem pessoas que acham que é bobeira, mas eu vou viver hoje. Tem uma frase que eu repito muito, eu levo essa frase comigo, que eu ouvi, um cara, ele tá assim, num cenário bem ruim mesmo, a casa dele bem acabadinha, ele mostrando um cenário bem ruim mesmo, aí ele diz assim, foi nessa de que eu vou morrer e não vou levar nada, que eu não morri e nem tenho nada. Ou seja, a gente já dá para entender, né, que o cara, hoje em dia, tem muito disso. Se a pessoa te chama para sair, você fala, não, não vou não, eu vou estudar. A pessoa fala assim, não, cara, tá doido, rapaz, você vai morrer e não vai levar nada. Quer estudar para quê? Você quer ficar bem de vida para quê, rapaz? Amanhã é incerto. Beleza, pode ser incerto, é incerto. Mas eu vou fazer o meu papel. Porque amanhã, estando tudo ok, eu tenho certeza que eu estou em direção da minha mudança de vida. Então a gente tem que se policiar com a amizade, a gente tem que olhar aquilo que suga o nosso dinheiro, que não é de proveito, que não é de bom proveito. Ou seja, eu comecei a gerir a minha finança dessa forma. Falei, cara, meu dinheiro só sai para situações específicas: hospital, remédios, comprar remédios e comprar as coisas, né? Mantimentos, essas coisas assim. E o resto é investimento. E foi aonde eu fui atrás de mais conhecimento. Quebrei a barreira do medo e também a procrastinação. Barreira do medo e procrastinação. E comecei a investir em conhecimento. A gente tem que investir em conhecimento. Para chegar aonde você quer chegar, você tem que quebrar essa barreira, abdicar de muitas coisas. Muitas coisas. Não vai nessa de que só se vive uma vez e você não vai levar nada dessa vida, porque daqui a 80, 50 anos você vai estar aqui ainda e pode estar sem nada. Cuidado. Caraca, aí, muito. Assim, eu sempre fico assim impressionado, tá? Tipo assim, porque realmente aquilo que eu penso, eu falo, é exatamente isso aí. O Wallace falou assim: ó, o pior é ver o tempo passando e eu não andando. Cara, independentemente do que você fizer ou não, o tempo ele vai passar, não importa. O tempo ele passa. Ele não tá nem aí pra você também. Entendeu? Aí tem uma questão que eu falo, né? Tipo assim, às vezes as pessoas questionam assim, pô, será que esse negão aí, né? No caso eu aqui, será que ele fala a verdade? Será que o que ele faz funciona mesmo e tudo mais? Aí, tipo, eu fico olhando aqui também os comentários, né? E prestando atenção no que ele tá falando aqui. Gente, graças a Deus, cara, pô, tem aqui mais de 200 pessoas aqui e eu não consegui enxergar nenhum comentário negativo, sabe? E hoje eu não tenho medo de abrir uma live e deixar os comentários abertos. Por quê? Porque eu sei que a minha reputação hoje no digital meu nome está sendo muito bem visto. É óbvio, né, que tem sempre alguma pessoa ou outra que vai falar alguma coisa, só que não é o meu foco. Porque o foco é em quem realmente acredita e quer mudar aqui, entendeu? E eu fico tão feliz, assim, sabe? Porque tem gente que me conhece, me acompanha, sabe que aquilo que eu falo aqui é real. Né? E isso já te ajuda a romper essa barreira do medo. Você parar de ter medo e tentar sair dessa bolha. Entende? Igual eu falo. Teve uma vez que a gente, eu e minha esposa, né, a gente estava na igreja, um domingo a gente estava saindo, né, e tal. A gente passou numa rua que tinha um bar, né? Aí lá no bar tinha, nossa, tava cheio, mano, tava lotado. Pô, a galera com um copo na mão, né, bebendo, dançando. Gente, eu sou contra isso? Em parte, sim. Por quê? Em parte, sim. Porque se a pessoa reclama da vida dela, aí ela chega no final de semana, vai lá, gasta o pouco dinheiro que fala que não tem. Quanto que você acha que a pessoa que está num bar, no domingo, numa festa, gastaria naquele domingo? Quanto mais ou menos? Vamos chutar aí um valor, tá? Posso Vamos falar supor, sei lá. aqui, Paulo? Pode falar. Cara, em média, eu recebia 1.300 por mês. Mas quando eu saía no final de semana assim, era em média 200, R$ 300. E dá quanto por mês, mais ou menos? Dá uns. Cara, isso aí você gasta você vive nesse ciclo. Você trabalha para poder gastar seu dinheiro dessa forma e você só se mantém nisso. E a procrastinação ela é constante. Caraca, mano. Muito doido, velho. Entendeu? Muito Você, doido. praticamente, você gera a sua própria dor. E quando vem a solução, tem muita gente que tapa o olho. É difícil, assim, é complicado, né?
De fato. É muito complicado. E aí você citou, né, que você teve que sacrificar muitas coisas, né? Que ele falou aqui, teve que parar de beber, teve que parar de gastar o dinheiro com coisas que não agregavam nada naquele momento para ele. Então ele abdicou dessas coisas para quê? Para conseguir focar em algo que deveria, que iria mudar a vida dele, que ele tinha entendido. Porque ele tomou essa decisão. Assim como, por exemplo, por exemplo, assim, putz, cara, quando minha família foi embora do Brasil, né? Pra quem não sabe, nem sou brasileiro, sou estrangeiro, sou de Camarões da África. E quando eu cheguei aqui, pô, eu tava aqui com meu irmão, depois tudo mais. Aí depois, em 2021, eles foram embora, eu fiquei aqui sozinho. Aí, tipo assim, onde eu morava, a rapaziada do meu bairro lá, quando eu saía assim do prédio, pô, a galera tava lá, usando droga, fumando, bebendo, né? E eu sou um cara que eu sempre quis ser alguém na vida. Só que eu não tinha ainda a clareza do que eu poderia fazer para conseguir ser alguém. Aí eu comecei a fazer faculdade, comecei a trabalhar e tudo mais para buscar alguma coisa na minha vida. Então, quando eu conheci marketing digital, por que eu fui de fato investir em conhecimento? Porque eu tinha uma graninha que, ao invés de usar para balada, para as coisas, eu guardava. Para quê? Para justamente, caso eu precisasse de alguma coisa, eu teria pelo menos para poder usar. Eu lembro até na época que o meu irmão, ele uma vez precisou pagar, porque no Serasa, né, quando você ficar devendo, chega uma época, principalmente no final do ano, que, tipo assim, você está devendo, sei lá, 20 mil reais. Aí, se você naquele momento pagar, não sei se você paga, tipo, 2 mil, 5 mil, você se livra dessa dívida. Geralmente acontece isso, né? E aí, chegou um momento em que ele teve essa oportunidade para ele poder pagar uma vez e se livrar da dívida. E ele não tinha essa grana. Mas ele, no final de semana, ele saía com os amigos, né? Ficava em grupo lá, brincando. E ia comprando cerveja, né? Coisas para poder beber e comer. É o dinheiro que ia. Aí quando surgiu a oportunidade de pagar todas as dívidas e limpar o nome dele, ele não tinha. Aí ele veio me perguntar. E eu tinha um dinheiro guardado num dos meus bolsos, nem tinha conta no banco ainda não. Tinha dinheiro guardado em um dos meus bolsos da minha calça jeans, dentro da minha casa, no guarda-roupa lá. Eu falei, putz, cara. Aí eu senti também no meu coração, né? Aí eu peguei, acho que era uns 1.000 e pouco, 2 mil, alguma coisa assim. Eu peguei toda a grana e dei pra ele. Ele pagou lá e limpou o nome dele. Imagina se eu não tivesse. Imagina se eu ficasse também gastando meu dinheiro com coisas fúteis. Eu não teria. Então, a questão não é que você não tem dinheiro. É que você não sabe gerenciar as suas finanças ainda. E aqui você vai aprender isso. Tenta começar a guardar. Por exemplo, assim, a galera tá perguntando, né? Pô, o que vai acontecer dia 5 do 6, né? Não sei o que, o projeto que você está fazendo. Gente, já falei que é um projeto novo, tá? Cara, se é uma coisa que está sendo validada, né? A cada dia que passa aqui, está sendo validado. É algo que eu nunca vi no mercado digital. A maneira que está sendo feita, está sendo entregue, está sendo assim, fazendo um processo assim absurdo, assim, que com certeza, quem me acompanhar mais e entender melhor sobre isso, obviamente, né? Eu estou documentando mais sobre isso nos meus stories, tá? Aconselho demais quem tiver interesse, continuar me acompanhando, que vai ser algo surreal demais. Se por acaso eu decidir realmente abrir algo nesse sentido ali, sim, vai ter um valor, vai ter um preço a ser cobrado. E aí também é a questão de, pô, entender que é um processo e tudo mais. E vocês, quem realmente tiver interesse, vai estar junto com a gente para poder realmente mudar, assim como tem acontecido, tá? Isso serve para quem é aluno e para quem também não é aluno, principalmente todos que estão aqui, tá? Então, todos que estão aqui vão poder ter acesso a isso, caso decidir realmente abrir. Ô, Júnior, o que você daria de conselho para quem está aqui nos vendo, assim, tipo assim, a pessoa se inspirou na sua história e fala assim, putz, cara, gerou aquele desejo, né, de querer mudar. O que você falaria para essa pessoa que tem medo, tá em cima do muro, até ouviu, né, o que a gente está falando aqui, só que ela tem esse receio, né, de dar esse passo ali, de realmente começar. O que você falaria para essa pessoa? Então, irmão, a primeira coisa que a pessoa tem que fazer é escolher o difícil dela. Porque é difícil enfrentar algo novo? É difícil. Mas é difícil levar uma vida limitada? Também é difícil. Então ela tem que escolher. Vai ser mais difícil eu viver essa vida limitada pro resto da vida? Ou é mais difícil para mim ir para algo novo? Dar uma credibilidade, dar um passo de confiança. Esse é o primeiro ponto para a pessoa parar e pensar. Eu vou escolher o mais difícil. Nesse exato momento, eu sei que tem pessoas aqui que está com esses dois difíceis na mão. Que é o difícil de levar uma vida difícil mesmo, é bem dura, sem tempo com a família, pessoa ali escrava do sistema. De fato, a gente olha para o sistema hoje, a gente vê o quanto ele exige sem dar nada em troca, sabe? Na verdade, sem dar o que a gente merece, sem dar o que o trabalhador merece, ela tem que escolher, olhar para essa situação, o seu difícil hoje, porque todo mundo tem um difícil. Não tem tempo com a família, com o filho. Tem pessoas, no seu meio, ele reclama muito que a primeira filha dele ele não teve tempo de acompanhar o crescimento, porque que no caso é a minha esposa, não teve tempo de acompanhar assim de bebezinha, porque vivia muito no trabalho.
Então a gente tem que olhar para o nosso difícil, tá? E decidir. Quem está aqui que quer mudar de vida, quer dar um passo, quer estar aonde a gente está hoje, no nível de conhecimento que a gente está, com a liberdade que a gente tem, que é a liberdade geográfica, porque hoje, se eu colocar o meu notebook na mochila, eu estou levando a minha ferramenta de trabalho para qualquer lugar. Se eu for para Londres, para Paris, para qualquer lugar do mundo, eu estou trabalhando, estou ganhando dinheiro, eu estou viajando. E se a pessoa quer também ter a liberdade de tempo, a pessoa tem que pensar. E ela tem que depositar confiança em alguém. A gente tem que ter essa maturidade de entender que pelo sacrifício de poucos, muitos se beneficiam. Por que eu estou dizendo isso? Porque na internet, sim, tem pessoas que usam do poder da internet, o poder transformador da internet, para aplicar golpes. Porém, tem os poucos que se sacrificam. E esses poucos, a gente vê o Pogni. Se você olhar a quantidade de pessoas que acreditaram no trabalho do Pogni e tiveram a vida transformada, assim como eu tive, vocês vão ver que é pelo sacrifício de poucos, porque são poucas pessoas que de fato trabalham com a verdade e se entregam para que de fato outras pessoas desfrutem também daquilo que ele está desfrutando. Tem pessoas que entrou na internet, deu as caras na internet, encheu o bolso, sai fora, mudou de vida, sai fora. Só que tem pessoas que se sacrificam, porque a gente entende que se fosse só por nós, talvez, na verdade, não valeria a pena. Porque isso a gente começa a ver quando a gente olha para a nossa realidade. A gente já entende que não é só por nós, quando a gente olha para a nossa realidade e começa a sacrificar pelo pai, pela mãe, pela esposa, que não é casado ainda, mas tem desejo de ter uma família. Você se sacrifica até pelo futuro, pensando nos filhos. Então, pelo sacrifício de poucos, muitos se beneficiam. Então, vocês têm que aproveitar disso e dar credibilidade, e dar um passo, quebrar essa barreira, quebrar essa escassez que é golpe, é mentira, é balela, só dá certo para quem já está, para quem já tem 3 anos. Quando eu comecei, eu não tinha 3 anos, eu não tinha conhecimento nenhum. Talvez tem pessoas aqui que não está aonde a gente está hoje, ou seja, talvez não tenham o conhecimento que eu tenho com a internet, talvez tem zero conhecimento ali e sabe mais de computação do que eu. Beleza. Só que o que eu preciso saber, que é para mudar a minha vida, eu busquei aquilo, que é conhecimento, e aplicar aquilo que eu busquei. Eu tive que quebrar essa barreira do medo. Então, para você que tem medo, eu dou um conselho. Se você chegou aqui hoje no Perfil Pogni, se você já acompanha há algum tempo, vocês têm que dar uma credibilidade, sabe? Porque só assistir, é fácil você só assistir as pessoas mudando de vida, mas você também tem que entender que você pode, você consegue. Mas isso não vem de quem está aqui para poder te ajudar. Esse passo tem que ser de você, porque quem está aqui já deu o passo, já está com a mão estendida. Você só tem que aproveitar e confiar, entende? Cara, Quebrar esse medo. sensacional. E assim, gente, obviamente, né, tipo, não é todo mundo que acredita, tá? E por isso que não é todo mundo que prospera. Só para você entender que em nenhum momento eu faço a promessa de você ficar milionário, tá? Do dia para noite, tá? Ninguém fica milionário do dia para noite. Você vai ter que passar por um processo. Só que é você que escolhe. Ou você realmente foca em poder ter um acesso que vai permitir você acelerar esse processo, né? Com pessoas que têm conhecimento, ou você vai sozinho e tenta até você quebrar a cabeça, quebrar a cara, tá? Depende muito bem de cada um. Só que aqui, igual a menina comentou que eu vi ali, ela falou assim, cara, eu não quero ficar milionário, só quero poder tirar um dinheiro que vai me permitir viver. E eu falo para vocês que não é só você viver, né? Mas é você se manter numa vida digna, entendeu? Então, vocês entenderem aqui, pessoal, que é possível, tá? Para todos que estão aqui, a vida que você está vivendo hoje, né? Muitas pessoas vivem hoje, a gente também já viveu isso lá atrás. Só que a única coisa que fez a gente conseguir chegar nessa questão de prosperar é sempre importante lembrar. Você não vai começar vivendo o que nós vivemos hoje, não. Você vai ter que passar por aquilo que nós passamos. Só que a diferença é que você vai aí ter uma ajuda aí melhor para você conseguir não ficar perdendo o seu tempo nem o seu dinheiro. Entendeu? O Roberto falou assim, ó, não é mentira, mas é muito complexo. Acho que o curso deve ser mais objetivo. Meu irmão, assim, pensa comigo, tá? A partir do momento onde há pessoas que estão conseguindo prosperar e tendo uma vida mudada em relação àquilo, isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que funciona. Agora, por que não deu certo com você ainda? Talvez é porque você precise respeitar mais o seu momento. E tem uma coisa que eu sempre falo, que é o seguinte, cara,
eu não sou um cara perfeito, tá? Eu não tem como eu agradar todo mundo, porque se nem Jesus agradou todo mundo, né? Imagina eu, Pogni. Isso quer dizer o quê? Putz, mano, quando eu não conseguia ter resultado ainda, eu achava que eu fazia tudo certo. Eu achava que tava tudo certo, já achava que, putz, cara, por que só comigo? Por que não dá certo? Eu vi uma história que eu tava até assistindo esses dias ali, bem, acho que foi ontem ou anteontem, do cara chamado Rodrigo Caio, ex-zagueiro do Flamengo, né? Ele deu uma entrevista na ESPN, jogador de futebol. Aí o cara perguntou assim pra ele, pô, cara, o que você acha que te atrapalhou muito na sua vida e por que você caiu tanto de produção e parou de ter uma performance legal? Ele falou assim, cara, eu passei a me machucar muito, né? E eu não entendi o porquê isso ia acontecer comigo, no caso ele falando, né? Aí teve uma infecção que ele teve no joelho dele, que ele operou, e ele achou que a perna dele ia ser amputada, né? E ele poderia perder a perna dele, né? Ele ficava reclamando, putz, cara, por que comigo? Por que acontece comigo? Por que sempre eu? Por que sempre eu? Por que é eu? Por que não sei o quê? O que que eu fiz? Eu sempre faço tudo certo, mas eu não consigo jogar, não consigo ter, sabe? A energia ruim, negativa, sempre reclamando, reclamando, resmungando, sabe? Mimizento, reclamando. Por que? Aí, mano, ele falou assim, cara, quando ele parou de reclamar, ele decidiu parar de reclamar, decidiu se entregar a Jesus, ele se batizou, se entregou de novo a Jesus, se entregou, na verdade, né, a Jesus, se batizou e passou a acompanhar um pouco mais a palavra, a frequentar a igreja. E uma coisa que me tocou muito foi que ele falou que a vida dele, cara, começou de fato a avançar, a ser mais leve, né? A ter mais, sabe? As coisas começaram a fluir. Aí eu logo pensei na minha história. Eu me batizei acho, 3 vezes já. As pessoas me zoam, né? Porque, pô, calma assim, Pog, né? Porque eu senti no meu coração que eu precisava fazer isso aí. Aí fui me batizar de novo. E aí, né? Obviamente eu sempre falo que eu não sou perfeito, mas eu procurei buscar. Tipo, eu fazer o possível aqui na Terra e Deus fazer o impossível na minha vida. Que foi o que aconteceu? Minha família foi embora, eu fiquei sozinho. Falei, cara, mano, se eu não me dedicar, eu não vou conseguir. Mas eu tive que entregar. Às vezes é isso que falta para você na sua vida. Às vezes é isso que falta para você. Entregar nas mãos de Deus. Fala, Deus, ó, tô fazendo a minha parte aqui, agora o restante, faça. Não importa quando e como vai acontecer, eu vou fazer a minha parte. E uma coisa eu te garanto, mano. Se você testar ver isso, mano, tu vai ver que as coisas vão mudar. E com o Júnior, né, não foi diferente. Ele mesmo falou, parou de beber, parou de fazer coisas que não faziam sentido, passou a cuidar da esposa, focou na vida dele e hoje tá aí. Também é um cara que acredita, né, crente. E não é nada sobre religião, não, tá, pessoal? Não é nada sobre religião, é sobre um fato, né? Mas entendo que é possível, tá? Meu irmão, muito feliz pela sua história, muito feliz pela sua jornada, tá? Fico tão feliz de ver pessoas como você que realmente mudou primeiro aqui a cabeça, mudou a mentalidade. Hoje está prosperando. O que você daria ali de dica final para a galera que está aqui entenderem sobre essa questão ali, né? E quem está, assim, tipo assim, assistir, como você falou, a pessoa assistir aqui e ouvir é uma coisa. Agora, nos próximos dias, eu falei, por exemplo, assim, o que você precisa fazer a partir daqui hoje? Pô, passar a me acompanhar fielmente nos stories, vai lá, me acompanha, vê o que eu estou fazendo em relação a esse novo projeto, o que talvez vai vir ali, eu vou falar sobre isso, como é que vai ser e tudo mais, para de fato te forçar a você mudar a sua vida ainda esse ano e ter uma liberdade ali, tá? Mas dá uma dica final pra galera aí, tá? Pra gente. Hoje é segunda-feira, né? Graças a Deus teve um dia bem tranquilo sem ter que se preocupar com a CLT. Então, irmão, uma dica que eu dou para vocês, assim, para quem tá agora querendo mudar, para quem vai sair daqui, ó, eu já quero mudar meus velhos hábitos, ter um hábito novo, para conseguir mudar de vida de fato, e tá cercado de pessoas que vão fazer isso. Primeira coisa que vocês devem fazer, se vocês têm aí desconfiança, se vocês vê outras coisas aí na internet sobre mercado digital e não acreditam, beleza, mas já deixam o Cogni, se possível, fixado no Instagram de vocês, porque a ambiência faz com que a gente mude a nossa mentalidade. Como eu falei aqui no começo, se você andar com 5 pessoas que bebem, provavelmente, se você não beber, provavelmente um dia você vai experimentar cerveja e a partir daí você pode até se tornar hábito, né? Então, assim, isso com cigarro e com outras coisas. Então, se você quer mudar de vida, acompanhe o Pogni, deixa fixado aí, tá bom? Começa a tirar pessoas aí do Instagram de vocês que não tem nada a ver com aquilo que vocês querem para a mudança de vida de vocês, tá? Porque a ambiência muda. E seguir, né, como eu falei, e vocês seguirem aquilo que vocês querem como mudança. Vocês se espelham na história do Pogni, porque o Pogni tem uma história de superação muito grande, muito grande. Cada um tem sua história, mas eu também tenho ciência e tenho humildade. Eu sempre penso isso. A minha história não é a pior de todas. E quando a gente se junta para poder contar as nossas histórias, o nosso passado, a gente sempre enxerga que, de fato,
para uns foram bem mais difíceis que para outros. E eu tenho ciência disso, que a história do Pogni, ela foi muito mais difícil do que a minha, porque eu tive meu difícil, mas eu estava no seio da minha família. O Pogni teve o difícil dele, longe dos pais, da família e dos irmãos ali, teve que ficar aqui no Brasil sozinho e se virar. Então, assim, acompanhe, vocês acompanhem, porque, como ele fala, né? A gente aqui tem, tem isso, tem disso, né? A gente acompanhar quem já está no mercado, quem já está fazendo aquilo que a gente quer fazer, porque não vale a pena gastar tempo à toa. O tempo que você gasta hoje à toa é um tempo que você poderia estar ali já, as 2 horas que você passa à toa aqui, na rede social, seriam as 2 horas que você estaria olhando, focalizando, né? Olhando e mentalizando aquilo que você quer. Se você acha a história de vida do Pogni inspiradora, se você quer estar onde ele quer chegar, veja, olhe, para que você mentalize, tá? Pogni tem um carro bacana. Se vocês sonham ter aquele carro, vocês tirem até foto e mentalizem, colhem na parede mesmo. Eu sempre escrevi aqui no meu caderno o que eu queria ter. Quando eu estiver bem na internet, eu quero ter isso. Eu quero ter um notebook assim, assim, assim. Eu quero ter um fone assim. Eu sempre fiz isso. Quero ter um carro, eu ia lá e cortava o carro que eu queria, deixava aqui separado, eu quero isso, isso e isso. Então é mentalizar e acompanhar quem já está aonde vocês querem chegar. E fazer tudo aquilo que a gente falou aqui no começo. Sair do ciclo vicioso, tá? E deixar as má práticas, né? Não vai levar vocês a terem resultado nenhum. Cara, E teve, só para finalizar aqui, Pogni, teve alguém que falou aí sobre o curso, né, que acha meio complexo e tudo mais. Pessoal, bem rapidão. Tem pessoas aqui que talvez é habilitada, né? Tem 200 pessoas aqui, provavelmente tem pessoas habilitadas. Talvez tenha pessoas aqui que tentou tirar habilitação 2 ou 3 vezes. Quando a gente vai lá tirar a habilitação que a gente não passa, a culpa não é da autoescola, a culpa não é do doutor, a culpa é nossa. É nervosismo que atrapalha a gente, é querer fazer muito rápido, é a falta de atenção naquilo que tem que ser feito. Por que que é nossa? Porque tem aula teórica, depois tem aula prática na autoescola, e depois vem a aula lá para que a gente consiga colocar tudo em prática que a gente aprendeu e receber a aprovação do Detran. A partir, acho que ele e a recebeu uma partir dúvida. daí Pode a falar. gente está habilitado para poder conseguir, né, viajar para onde a gente quiser, ter um carro e viajar dentro das leis ali. E é assim, aqui na internet é assim. Se você vê alguém, se você olha para o Pogni, vê tudo que ele tem, vê tudo que ele conquistou, e você olha assim, eu acho muito complexo, eu acho que isso não funciona. É a mesma coisa de você olhar para a autoescola, a gente pensa isso, mas ninguém chega na autoescola e fala assim, cara, eu não passei porque a autoescola ensinou errado. Eu não passei porque o Detran está agindo de forma errada. Não tem como você chegar lá na escola. Se você parar para analisar, o erro está em você. Quando você pega um método validado e não está dando certo para você, você tem que fazer uma autoanálise, porque o problema não é o método, e sim você. Às vezes você acha que não, mas é uma coisinha assim que pode de ter um grande resultado. Caraca, mano. Essa aí foi a minha chave nessa live aqui com o Júnior, cara. Essa analogia sobre a autoescola foi sensacional. Nunca tinha parado pra pensar sobre isso aí. Geralmente eu dou exemplo de autoescola assim, mas assim, da maneira que ele falou, putz, cara, essa foi a minha chave nessa live aqui. Inclusive, né, você que tá aqui, deixa nos comentários, tá? Qual foi a sua chave? Qual foi a chave que você pegou nessa live aqui, com tudo que foi falado aqui, tá? Deixa aí nos comentários que foi excelente. Mano, tamo junto, tá? Parabéns demais. Deus abençoe você, sua família, sua esposa. Que você possa prosperar muito mais ainda, tá? E que Deus possa estar sempre com você, tá? Obrigado aí, tamo junto, beleza, meu irmão? Muito bom. Pessoal, Tá? tamo junto. Fiquem com Deus e que Deus possa tocar no coração de vocês. Que se vocês entenderam o que foi falado aqui, cara, vambora que existe a oportunidade para todos que estão aqui. Eu tenho certeza disso, tá? Tamo junto, a gente fica por aqui. E vambora. Continue acompanhando que vai ser top demais o que tá por vir. Vambora, meu irmão. Tamo junto. Abraço. Sim,